Fala, meus amigos, a paz de Cristo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes de eu compartilhar essa palavra, inscreva-se no meu canal, curta, compartilha. Será que nós chegamos aos 100 inscritos aí até o final do ano? Acredito que sim, hein? O meu objetivo aqui é abençoar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Eu tenho um tema para nós nessa oportunidade que é: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Vamos ler uma passagem bíblica para embasar o que eu quero falar aqui com vocês? 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo 1 diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tem um barulhinho aqui do lado de casa, mas vamos assim mesmo, vamos gravar. Eu aguardei aqui um pouquinho para ver se passasse esse barulho, mas de vez em quando ele vem, de vez em quando ele volta. É uma construção aqui do lado de casa, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Então, nosso tema é: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Na última metade do século XX, o conhecimento ele aumentou imensamente na igreja. Mas apesar desse aumento, parece que temos tido mais divisão entre crentes, líderes e congregações. E qual o motivo de tudo isso? Ou seja, dessa divisão, desse cisma entre os irmãos, entre as igrejas, entre os líderes, entre os liderados? Qual o motivo de tudo isso? Só tem uma palavra, é a ofensa. Quando falta amor genuíno, a ofensa causada entre os irmãos gera um distanciamento banal. Ou seja, por coisas simples pode haver um distanciamento entre a igreja, entre os irmãos, entre as pessoas que congregam, entre aqueles que têm a mesma fé. Mas uma coisa é certa, quem ganha com isso é somente Satanás. Se nós não cuidarmos, nós podemos cair na armadilha enganosa de acharmos que convivermos assim, isto em pé de guerra, é um modo de vida normal. E isso não é verdade. Então nós não podemos cair nessa mentira do diabo de que viver em pé de guerra, um contra o outro, um ofendendo o outro, pessoas não conversando, não interagindo, como se fossem irmãos mesmo, porque nós precisamos entender, apesar de nós sermos irmãos, haverá sim dificuldade entre nós mesmo, muitas vezes de convivência, mas para isso o Senhor deixou o perdão, para que eu perdoe, para que eu seja perdoado e nós sejamos restaurados à convivência, à harmonia. Então nós precisamos entender que não é normal vivermos em pé de guerra. Olha o que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a edificação sem a qual ninguém verá a Deus. Quando Caim matou Abel, nós vemos que Deus vai perguntar para ele: onde está o seu irmão Abel? Deus pergunta para Caim. Caim vai responder de forma irônica e diz: não sei, sou eu responsável por meu irmão? A resposta aqui com certeza seria um sonoro sim, você é responsável pelo seu irmão. Mas veja a ironia de Caim. Depois de ter matado seu irmão, o Senhor o questiona, né, porque a terra estava clamando pelo sangue do seu irmão. E Caim vai de uma forma irônica responder ao Senhor e dizer: sou eu responsável pelo meu irmão? É claro que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, assim como Caim era responsável por Abel. E nós precisamos entender que somos responsáveis um pelos outros. E se depender de nós, precisamos cuidar para não ofendermos e não matarmos os nossos irmãos espiritualmente falando. Nós precisamos entender isso, que Deus nos ajude a sermos maduros, pois, segundo o apóstolo Paulo, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. O que adianta ter amor, o que adianta ter capacidade intelectual, capacidade espiritual, ser cheio dos dons e talentos, mas se nós não tivermos amor? Nós precisamos entender isso. Olha o que ele diz aqui no final do versículo: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem tem amor suporta mais, quem tem amor perdoa mais. Nós precisamos entender isso. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus, porque o amor edifica e o saber ensoberbece. Às vezes nós somos tomados de uma arrogância que nós não deveríamos dar espaço para isso dentro de nós. Nós precisaríamos ou precisamos fazer conforme a palavra nos instrui. Entender que muitas vezes, porque nós temos o nosso ponto de vista, temos razão em determinadas situações e nós queremos fazer valer aquele conhecimento, queremos fazer valer a nossa autoridade como líder
enfim, e aí nós acabamos ferindo as pessoas sem se importar se o sentimento daquela pessoa vai ficar magoado, vai ficar manchado, vai fazer com que ela nos olhe de uma outra forma. Então nós precisamos entender que o amor edifica, precisamos exercitar esse amor. Se não exercitarmos esse amor, ele vai atrofiar. É como o apóstolo Paulo diz aqui, o conhecimento traz orgulho. Eu tô certo, eu tenho razão, o meu ponto de vista está certo. Tá, mas e o amor fica onde? Se é o amor que edifica, nós precisamos entender isso. O amor edifica. O apóstolo Paulo ainda nessa carta aqui, 1 Coríntios 13, tem um capítulo todo aqui falando só sobre o amor. Precisamos entender isso, que o amor é a coisa principal do evangelho. Nós precisamos compreender essas verdades, são princípios espirituais da palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 21, para nós fechar aqui, na oração sacerdotal de Jesus em suas palavras, ele deixa claro que o mundo só vai acreditar em Cristo se houver amor entre os irmãos. Olha a responsabilidade que nós carregamos como líderes e como liderados. Isso aqui não sou eu que estou falando, é Jesus que disse isso na sua oração sacerdotal. A relação do amor entre os cristãos é o maior testemunho de Jesus Cristo. É o maior testemunho de Jesus Cristo. O que nós... Para pensar agora. O que adianta o saber? O que adianta a intelectualidade? O que adianta você ser cheio de conhecimento, mas esse conhecimento servir para dividir? Criar um cisma, criar uma divisão. O que adianta, sendo que o mundo, segundo as palavras do próprio Jesus na oração sacerdotal, quando ele vai clamar ao Pai antes de ir para a cruz, ele está orando, ele vai orar para que a igreja seja um. Como ele, o Pai e o Espírito eram um. O mundo só iria conhecer que Jesus está na igreja se houver união na igreja, se houver comunhão na igreja. Então, eu e você, que fizemos parte da igreja, devemos fazer a nossa parte para propagar, para ventilar esse amor. O eco da nossa vida deve ser o amor, uns pelos outros. Ah, Wagner, mas tu não sabe que o pastor me fez, tu não sabe que o irmão me fez. Ei, o teu papel é perdoar, perdoe. Não permita que a ofensa bloqueie tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. É o seu papel perdoar. Eu acredito que você não foi mais ofendido do que Cristo. Eu acredito que você não sofreu maior humilhação do que Cristo. E Cristo mesmo assim na cruz perdoou seus algozes. Então você precisa entender que o amor edifica. Trabalhe com amor sempre. Esteja sempre pronto para liberar o perdão, o amor. E esse amor vai edificar. Mesmo que você ache que é injusto, mas perdoe. Quantas falhas, quantos erros você também tem e o Pai te perdoou. Então quero orar por você. Quero orar com você também. Para que você perdoe, para que você tenha isso como princípio. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Trabalhe com amor. Deus é amor. O homem ama, mas Deus é amor. Busque essa força, busque esse amor, para que você também consiga perdoar, para que você consiga também exercer esse amor de uns para com os outros. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Abençoa o teu filho, a tua filha, Senhor. Capacita ele a amar, a perdoar. Senhor, quantas pessoas se dividem por causa do conhecimento, um querendo demonstrar mais conhecimento do que o outro, e o amor se torna algo secundário, Pai. Mas através dessa palavra, desse vídeo exortativo, Senhor, que nós possamos amar mais, perdoar os nossos irmãos, mesmo aqueles que nos ofenderam injustamente, Pai. Ajuda-nos a perdoar, a obedecer a Tua palavra, pois o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ei, perdoe, use do amor e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Assim como Deus é amor, você deve amar também, para que você expresse o caráter de Cristo na sua vida. Deus te abençoe, curta esse vídeo, compartilha e inscreva-se. Vamos aumentar o número de inscritos aí para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.